estamos mais uma vez aqui com o podcast Pode Crer e estamos com a nossa convidada estadual campeão de fisiculturismo, ela mesma, foi um prazer. E a gente tem assim uma dúvida de como você assim pode atingir. Isso foi uma das suas metas? Olá, eu me chamo Jaqueline, sou atleta de fisiculturismo, fui campeã estreantes e estadual, fui competir em São Luís. Assim, digamos que eu realizei um sonho que eu tinha, então sim, eu atingi minha meta, porque aqui na nossa cidade o fisiculturismo é muito isento, a gente não tem isso. E eu tô aqui para representar nós, rodriguenses, no esporte, que trazer visibilidade para a nossa cidade. E eu me descobri no fisiculturismo e é isso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. E também quero incentivar jovens a estar competindo, seja homem, seja mulher. Certo. E nessa caminhada toda, sempre como você falou, né? Que tem pessoas no Lagos Rodrigues que às vezes uma julga, a outra já acha bonito, a outra já tem aqueles comentários assim desnecessários, porque a gente convive assim num município em que pessoas têm preconceito, porque umas têm comentário assim que a gente tem que relevar. E foi muito difícil você Ou entender seja, assim. recebe muita crítica, recebe muitos elogios. Eu falo que a gente recebe mais críticas do que elogios. Sim. Apoio praticamente é zero. Digamos que o apoio que eu tive foi da minha família, graças a Deus, porque muitas das vezes o atleta não tem apoio nem da própria família, e graças a Deus eu tive. E as duas pessoas que foram essenciais durante a minha preparação foi a minha nutricionista, que é daqui, de Lagos A do Rodrigues. Mônica, Não, a a maior, e Mercedes, a Mônica também? a Mônica e a Mercedes, que são duas atletas de fisiculturismo. Ou Não. seja, elas já estão naquele processo e elas me entendem. Agora, pessoal daqui, eu falo que eu recebo crítica mais de mulheres, por incrível que pareça, porque na minha percepção, mulheres têm que estar unidas, apoiando Outra, uma com outra, certeza. do que, do que críticas positivas. Durante o campeonato, passou um filme na minha cabeça. Eu falo, cara, eu venci as críticas, porque muitas pessoas chegam pra falar. Muita gente chegou pra mim e falar: Ó, desiste daí, tá sendo louca, desiste, que tu não vai conseguir. Muitos têm esse comentário, esse tipo de comentário. Chegaram pra mim e falaram: tu não vai conseguir na minha cara, que eu fiquei assim: meu Deus, e o que é que eu faço agora? Aí Deus, que eu falo que a gente nasce com um dom, e Deus me deu esse dom de estar nos palcos de fisiculturismo, está incentivando pessoas a terem um estilo de vida saudável, Sim. inclusive até ser mais ativa nas minhas redes sociais também em referência a isso. Só que crítica sempre tem. Apoio é praticamente zero. Crítica é muita crítica. O povo sempre critica de tudo. Ah, tu tá muito magra. Ah, tu tá muito gorda. Ah, tu tá muito musculosa. Tá parecendo isso, tá parecendo aquilo. A gente vive numa sociedade que é repleta de críticas. Se você é atleta ou não, você vai sofrer críticas. E pra gente que é mulher, tá lá em cima de um palco, de biquíni, mostrando o nosso físico, para algumas pessoas que não entendem, isso vai ser retratado como vulgaridade. Sim. Só que não é. É um esporte que é muito difícil para você estar lá em cima de um palco. Não é fácil, a gente passa por inúmeras dificuldades. Só que se você tem um objetivo, vá em frente, independentemente de críticas ou não, porque sempre vai haver. É sobre você treinar seu psicológico e seu corpo. Eu falo que um atleta de fisiculturismo tem que treinar mais a mente do que o corpo, porque é um conjunto completo. E a questão da mente é já você se preparar para receber essas críticas e não desanimar dos seus sonhos. Isso já fica a dica para metade das pessoas que querem seguir esse tipo de profissão.
Porque às vezes não é fácil. Às vezes você não tem nem o apoio da sua família e nem o apoio do pessoal da academia. Eu falo assim da academia porque alguns dos personal vão lá, te apoiam, que tem vários. Sim. Sim, certo? É, fora a Mônica. A Mônica, minha Nossa Senhora, é a maior de Lagoas dos Rodrigues. E isso a gente tem que pôr um ponto final. E você está uma das maiores conhecidas de Lago dos Rodrigues, do município de Lago dos Rodrigues e São Luís. Sem contar, né? Um orgulho para a sociedade. Você, desde pequenininha, você sempre teve essa vontade própria de ser fisiculturista ou se inspirou em alguém, algum famoso? Desde pequenininha, não. Porque a gente sempre cresce com aquelas pessoas perguntando: ah, quando tu crescer, tu quer ser o quê na vida? A primeira profissão a gente nunca esquece é a medicina. Primeiramente é a Isso, medicina. eu queria ser Se não médica. for medicina, é professora. Eu queria ser médica, eu queria ser policial. Sabe, a gente passa um filme na nossa Sim, cabeça quando aham. a gente é criança. Aí a gente vai crescendo, a gente vai estudando. Só que até uns dias atrás, meu sonho era ser médica. Gente, quem que não sonha ser médica? Inclusive, faz curso, né? Para quem não sabe. Eu faço de tudo. De tudo um pouco. É a Barbie. E assim, eu comecei a treinar há 3 anos atrás. Que eu era bem magrinha e eu mesmo tinha um certo preconceito com o meu corpo. Aí não, peraí, vou organizar minha rotina, porque minha rotina era toda bagunçada. Meu estilo de vida era lá embaixo. Comia mal, não treinava, era sedentária, ficava no celular com preguiça, dormia. Eu disse, epa, peraí, Tá errado. vamos atrás do melhor, tá errado. Aí eu comecei a treinar. Aí na primeira semana eu fiquei, meu Deus, será que isso é pra mim mesmo? Não gostei, não. Aí eu fui treinar novamente, não, mas vai dar certo. Aí com um mês eu notei a diferença não do corpo, eu notei a diferença assim no meu psicológico, eu tava mais ativa, eu tava mais prestativa, eu tava me alimentando bem. Aí eu não, vou continuar. Aí eu continuei, foi indo, a Sem gente contar que a rotina também, a rotina organizada, a mente organizada. Porque rotina organizada, mente organizada, pronto. tudo flui. Tá tudo fluindo, tá tudo indo tudo direitinho. E vai dando certo. Aí eu comecei a treinar, comecei a gostar, comecei a aparecer os resultados no meu corpo, é isso que eu quero. Aí eu comecei nas redes sociais procurando algo relacionado sobre o esporte, sobre a academia. Aí um dia eu estava assistindo um vídeo de fisiculturismo, que inclusive era da Ângela Borges, campeã brasileira de fisiculturismo, Ela também ama eu. maravilhosa. Aí eu olhei assim, fiquei olhando. Será assim um dia eu consigo, assim, esse corpo Por que tá. não Por tentar? que não Por que não tentar? Tá tentar? nos Eu quero. palcos. Quero. Será que é difícil? Aí eu, não, mas eu vou me desafiar. Eu sempre gostei de me desafiar. Isso é ótimo para a qualidade de vida. Um desafio para si próprio. Justo. Aí eu, Joga. não, vou tentar. Aí eu comecei a acompanhar o mundo do fisiculturismo, Renato Cariani, Paulo Musa. Eu disse, não, é isso que eu quero. Fisiculturismo, é isso que eu quero pra minha vida. Aí durante a minha preparação que foi bastante sofrida, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero. 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 Porque é um desafio e você gosta daquela adrenalina. Embora tenha as críticas, como eu falei no início. E não são poucas. Que não são Não poucas. são poucas. Mas já me acostumei. Porque sempre tem a rua. A gente passa, sempre tem aquelas olhadinhas assim tão estranhas, tão constrangedora, que tu se sente assim, meu Deus. Ou tá me julgando, ou tá achando bonito, ou. Tá elogiando. Sim! Eu não sei o que tá pensando. Mas tá pensando em alguma coisa. E muitas das vezes não é coisa boa, mas Não é coisa boa. Infelizmente, não. a gente nem. Ah, Deus na frente. Eu sou campeã. Eu sou eu não campeã, vi. gente. Só que Pode não. falar o que quiser. E faculdade? Faculdade é só curso. Faço curso técnico de enfermagem. E é lógico que eu não ia fazer uma faculdade de educação física, né? Sem contar que também tem um acompanhamento da alimentação. Sim, Que já é assim, um caso assim, bem difícil, porque você coloca aquilo na mesa, aí você ou come ou não come, tem aquelas alimentações específicas para chegar no corpo que você tem, para você
chegar na academia e ver que você tá 100%. Ou seja, em questão como podemos falar? Dos. Não, de energia. Porque eu acho, eu tenho certeza que a sua alimentação é passada assim assim, algum nutricionista, ou Sim, você já sim, organiza, sim. já? Tem o meu acompanhamento com nutricionista, que é a M6, como eu havia falado. E, assim, a alimentação, eu falo que é a parte mais difícil. Difícil não é nem treinar, o difícil é a alimentação. Porque vai ter dias que você não vai querer comer. Sabe assim, você olha aquela comida e fala, É sério meu, que tem isso? tem. Que tem gente que não, meu Deus, não consigo. Não, é porque assim, na musculação tem duas fases. Tem o book e tem o cut. O cut você vai passar por uma restrição alimentar. É pessoas que querem perder gordura. Ou seja, é muita pouca comida. Aí você olha assim, queria comer mais, mas não posso. Na minha preparação, às vezes eu chorava à noite porque eu tava com muita fome e eu sabia que eu não podia comer. Ah, é sério. Toda noite eu chorava porque o meu psicológico estava abalado. Era muita, pouca comida e eu sabia que eu não podia comer. Então, peraí, então significa que a gente tem que deixar de comer pra poder não Não, comer. você pode comer, só que ali é Sem tudo excesso. calculado e é muita pouca comida. Ah, gente. Carboidrato, tudo no pezinho. Aí fica o prato e a balançazinha pra pesar. Aí E aí? só era folha, só, Olhar pro prato, só era, só só folha. era o alface e o frango. Aí eu olhava, cadê o arroz? Cadê o feijão? Tem Cadê o gente, macarrão? tem gente que coloca também muita fé na batata doce. A batata doce, no período de preparação, eu não recomendo muito, porque ela contém muito carboidratos. Eu recomendo, não sou nutricionista, mas pelo que eu passei, já sei uma base. Eu recomendo mais no processo de ganho de massa muscular, que é o processo que eu tô agora, que eu voltei do campeonato. Agora eu tenho que ingerir mais quantidade de comida, porque eu passei por uma restrição muito grande. E agora é muita comida que eu olho assim, meu Deus, eu não aguento comer esse tanto de comida. Ou seja, antes era Antes 500 era pouca e hoje e são hoje muitas. olha assim pro ó, Eu não consigo Hoje eu comer. não aguento. mas tem sempre esse processozinho, esse E é processo. tudo Tudo calculadinho. Não pode passar nenhuma grama que você olha assim na balança aí. Eu tinha essas dúvidas e o que acontecia se você, tipo, passasse das gramas? No período da minha preparação, é porque assim, seu corpo tá muito sensível a tudo. Tudo, tudo, tudo. E se você comesse uma quantidade a mais de comida do que você deveria comer, o seu corpo ele vai encher, você vai ficar com retenção de líquido. E um atleta de fisiculturismo, ele tem que ir o mais condicionado possível, o mais seco possível, abdômen bem marcadinho. Ou seja, se eu ultrapassasse o meu limite de carboidratos, de certa forma, eu ia ficar com barriga estufada, que é a famosa retenção de líquido que a gente tem. E isso não seria bom. O acúmulo de água iria ficar na minha pele. Essa pelinha que a gente tem não iria colar. Agora não dá muito para perceber, né? Porque eu já engordei. Mas a gente tem que ficar bem condicionada. E assim, é tudo medido, tudo pesado. Água, comida, que hora que eu tenho que dormir, que hora que eu tenho que acordar. Ah, e tem isso também, né? Sim, Geralmente Tipo, tem quantas horas de sono? 8. Eu ia dormir 9h30 da noite e acordava 4h30 da manhã para fazer cardio. ai, nossa. Nossa. E sem contar Aí que teria que ir pra academia era uma hora de depois. cardio em jejum, aí chegava, tomava café da manhã, vinha treinar, mais uma hora de cardio depois do treino, e à noite, mais uma outra hora de cardio. Era 3 horas de cardio durante o dia. Nossa, é bem difícil. É bem difícil pra poder chegar assim, onde você quer tanto e sonha tanto, né? Sem contar que você tá meio que debilitada, porque você tá fraca, você tá com pouca comida no seu corpo. Às vezes eu tava treinando, eu parava. Meu Deus, será que eu vou morrer? Chegou minha hora. Aí eu voltava de novo. Sim. Não posso morrer, não. Eu tenho que subir no E palco. isso acontece muito na elevação pélvica, tá? Você bem, odeio. Oi, ai, já eu amo.
Eu amo a elevação pélvica. Búlgaro já é ali um terrorzinho, Eu odeio. digamos. Inclusive, as minhas costas toda roxa aqui do banco. É? Não vou comentar sobre, porque pra mim essa não é a minha área. E os pesos? Eu tenho muita dúvida sobre isso, tipo, peso. Você pega muito, muito peso ou é assim, é um equilíbrio? É progressão de carga, é muito É? peso. Porém, um peso que você consiga fazer o movimento corretamente. Porque eu vejo muita gente lá na academia treinando errado. Eita, medo! Não cito nomes, mas. Eita, medo! Não é você. Sem indiretas. Não é ela. Inclusive, eu vi um menino que não gosta de treinar perna, os meninos só vão treinar superior e ainda treina errado. Não é vocês também. Superior, estourando e as canelinhas. Ai, gente. É igual funil, sabe? Sempre tem. Não, assim, progressão de carga é muito importante, porém não vá se lesionar, pelo amor de Deus. É, eu treino, eu sempre gostei de treinar pesado, tanto superiores quanto inferiores. Inclusive, o dia desse chegou até uma pessoa pra mim, foi um menino, que olhou, eu tava assim, aí olhou pros meus ombros, aí eu falei, eita, tu tá perdendo teus traços femininos. Eu disse, que porra de traço feminino? Eu tô nem aí, não, eu quero ser grande mesmo. Eu quero ser grandona, amiga. Você não Ora, entendeu? Mais do que você. mais do que você. Qual seria, assim, sua dúvida em relação à progressão de carga peso que tu falou que tem? Porque na minha cabeça, na minha opinião, é tipo, é fazer certinho, mas sem, o peso pode ser variável. Se o peso importa nos resultados, Sim, é que tá sim. perguntando? Depende. Se você tem algum problema que você não pode fazer progressão de cargas, tipo problema no joelho, problema na lombar, não recomendo você ultrapassar o limite do seu corpo. Você vai ter sim um resultado treinando leve, entre aspas, e com uma boa alimentação. Só que a partir do momento, o seu corpo não vai conseguir mais evoluir porque o seu corpo já se adaptou com aquele peso. A progressão de carga é importante para você ter um volume de músculos maiores, mais hipertrofiados, porque a hipertrofia a gente sabe que acontece na musculação com progressão de carga. Você vai uma semana, treina com peso X. Na próxima semana, você já vai se desafiar para elevar um pouco o seu peso. Não precisa subir 10 quilos, vai subindo aos poucos, para o teu corpo entender que você está fazendo um esforço. E na próxima semana, você vai fazer essa progressão de carga novamente. E sim, o peso importa desde que você faça o movimento corretamente, porque não adianta você exceder um limite X de carga e você não conseguir ter uma boa amplitude, ter um bom movimento e, consequentemente, você acabar se lesionando. E questão assim de se lesionar, tem muita gente. Eu sou esse tipo de pessoa que eu vou falar agora. Que sente o joelho e continua. Tipo o búlgaro. O búlgaro e a abdutora. A abdutora, a pessoa sente assim um pouquinho do joelho, aí eu falo assim, não vou parar. Aí vai, continua. Isso gera um problema. Sim, Pode gerar no futuro, sim, né? sim, sim. E búlgaro também é assim, uma das partes que mais sente o joelho. Porque é aquele. Já, quando você agacha, e aí sempre tem aqueles pezinhos pra você não se desequilibrar e tudo. Mas vai dar certo. Ou Mas continua. é uma dor muito forte, ou é aquela Não, fisgada? fiz gatinha, tipo, para que eu quero descansar. Mas a sua mente tá Sei. falando assim, tu não vai parar agora. Mas como é que tu começa? Tu começa já com carga que tu tem costume de pegar ou tu vai fazendo Eu, progressão eu de começo, carga? eu começo com carga já, que eu tenho o costume de pegar. Isso é um erro de todo mundo, da maioria das pessoas que treinam. Que a gente sempre tem que falar que a gente tem que aquecer o corpo, para o corpo entender. Não, ela já começou a atividade física. E todo exercício é recomendado fazer uma série de reconhecimento, que é para o teu corpo saber que, para o teu corpo se preparar para tu fazer aquele exercício X.
Eu sempre gosto de começar com a carga muito, muito, muito leve. Aí sim, durante o exercício, eu vou fazendo a progressão de carga. Porque se você já começar com o peso que você quer continuar durante toda a série, isso sim corre um risco de você dar essa fisgadinha no seu joelho, que Porque você é fala. aí que o corpo já vai entender que tá começando, que é aquele envolvimento todo, né? Uhum. A musculatura, essas coisas. Porque dizem que também é muito bom, eu acho que foi até um personal que falou, que antes de você começar na elevação pélvica, porque antes eu começava a elevação pélvica e não sentia. Sem fazer e sem contar que eu fazia, aí eu fazia todas as cargas, tudo bonitinho, tudo direitinho, aí eu não sentia. Aí eu peguei e falei assim, oxe, por que que eu não tô sentindo? Não tô sentindo dor, não tô sentindo dolorida, não tô sentindo nada, nada, nada. Parece que eu fiz ali só com ferro mesmo e pronto. Uhum. Fiz uma vez, acabou. Aí dizem que é muito bom começar com a lateral, tipo coice lateral. Exercícios unilaterais. Exatamente. Pra poder o músculo entender que tu vai começar ali naquele outro treino, ou seja, que é a elevação pélvica. Assim, exercícios unilaterais eu faço, gosto sim de fazer, só que depende de cada pessoa. Depende do que tu tem facilidade mais para desenvolver. Isso só um treinador para fazer uma avaliação em ti, para saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos negativos, para te passar uma ficha de treino corretamente. Em relação aos exercícios unilaterais, a gente fala que ele trabalha mais um músculo isolado. Ele serve sim como um aquecimento, sim, como tu falou. Mas em treinos de glúteo, né, que tu fala que Sim. faz coice, búlgaro, elevação, eu gosto. Eu realmente, às vezes, eu começo sim fazendo coice para depois fazer elevação. Só que o que eu recomendo, tu sente lombar? Tua Não. lombar? Eu senti a lombar já no aparelho mesmo de fazer a elevação pélvica. Agora lá em cima, não, já com ferro, preparamento já o step, embaixo, os pesos em cima e pronto. Eu não recomendo aquela máquina lá de baixo para fazer a elevação pélvica. Aquela sim, sem ferro. Porque a biomecânica dela é bem ultrapassada. E sem contar que ela é toda torta, assim, corre o risco de Sim. realmente tu se lesionar. Então eu prefiro mais no solo, mais na barra. É, eu não gosto muito de começar com o coice, porque de certa forma ele vai pegar assim tua lombar na hora da tua inclinação, que tu colocar peso, que tu erguer todo o teu corpo, ele vai pegar. Só que eu, particularmente, eu gosto mais de exercícios tipo elevação pélvica, um terra sumô, um búlgaro, são exercícios unilaterais, stiff, cadeira adutora. Mas é bom, muita gente fala que o coice não dá muito resultado, mas dá sim, viu, Mas gente? Faça coice, e faça elevação. muitos não conseguem fazer o stiff. O famoso O stiff. famoso stiff, o Muito arrebenta a difícil, coluna. arrebenta a coluna. E quando é aquelas pessoas que botam assim, um peso assim, que a gente jura que vai fazer um terra. Que eu fico assim, tá bom. Como eu havia falado, tem gente que não sabe treinar, que coloca carga excessiva. É por Eles só isso, riram, eu acho que é por eles estão isso. com. É por isso que vai os 20 quilinhos, 10 de cada lado e pronto. Tá tudo Não, mas certo. também não vai fazer aqueles pesos de fisioterapia, né? Deus me Aqueles 2 quilinhos lá, não, minha gente, por favor. Não, agora esse de fisioterapeuta aí. Você vai treinar, você não vai fazer fisioterapia. E braço. Braço, Amo treinos superiores. tem algumas pessoas que não gostam de superior. Essa pessoa sou eu, tá? Eu só gosto de glúteo, quadríceps e pronto. Tá ótimo. Eu era esse tipo de pessoa no dia do braço, no dia de treino de Eu tinha. superiores. Eu faltava. Só que hoje em dia eu sou a pessoa que odeia treinar inferiores. Eu não queria nem pisar na academia no treino de inferiores. Se fosse por mim, eu só tava lá malhando costa e ombro, costa e ombro, costa e ombro. Então, assim, já é os seus preferidos. É os meus De preferidos. preferência, já é Superiores. os superiores. Só que a minha categoria não me permite ter uns superiores muito, né, muito grande. É mais membros inferiores, isso eu não gosto.
que eu já teria que trocar de categoria, porque no fisiculturismo tem várias categorias. Tem a biquíni, tem a wellness, que é a minha categoria, tem a almus physique, que já é mulheres muito, extremamente musculosas, que só conta do tronco para cima, as partes inferiores não conta tanto. Só que é uma categoria muito masculinizada, então eu prefiro a minha wellness, que é considerada uma bonequinha. Então, cada um, assim, desses que você citou tem um corpo específico, né? Sim, o nosso corpo que escolhe qual categoria a gente quer. Meu corpo não dá para ser uma biquíni, porque a atleta biquíni é uma pessoa bem magrinha, bem definidinha, bem é igual a sua. Ai, Só que gente. é bem é um corpo assim mais esbelto, mais, sabe, Mais seco. bem mais sim, mais seco, mas não seco. Nossa, que Sim. feio. Mas você não sei assim. Nossa, só osso. Como podemos dizer? É uma magrinha bem definidinha, tem que ser bem trincadinha, assim, zero percentual Bem de gordura. princesinha. Bem Bem princesinha. princesinha. E as outras quais são? Já a minha, a Wellness, é uma categoria que a gente precisa de mais volume, tanto superiores quanto os inferiores, um glúteo maior, uma perna maior, um posterior de coxa bem marcado, bem grande, costas mais largas, ombro mais marcadinho. E pra você na hora lá, tipo, de todo mundo na plateia te olhando e você só, tipo, de biquíni, Amiga, foi um pouco constrangedor. Os jurados lá tudo olhando, os jurados era tudo homem, só tinha uma mulher, e eu, eita. foi um pouco constrangedor. Assim, pra gente que é a primeira vez que não tem costume de estar naquele ambiente, porque ali a gente fica, os atletas ficam todos juntos, homem e mulher, todos juntos. É uma academia onde a gente ficou, que é o chamado Black Station, é onde todos os atletas ficam esperando o momento de ser chamado. Então, assim, aquele ambiente ali, um monte de homem, um monte de mulher, assim, e eu, meu Deus, eu tenho que ficar de biquíni aqui. E não, e sem contar que tem que ter a postura certa. Tem que ter o movimento ali certinho, porque se errar ali, aí pronto. Aí, mulher, e eu lá com fome, que eu passei 36 horas sem tomar uma gota de água. Meu Nossa. Deus. Passei 36 horas. E outra, não foi só água, eu passei mais de 36 horas sem Sem comer. Ou seja, eu tava com fome, eu tava nervosa, eu tava com sede. E para você ter que memorizar, eu tenho que fazer isso, tenho que encaixar, tenho que. Aí eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu ficava assim na minha cabeça. Não, mas eu passei tanto de tempo para chegar aqui e não consegui. Aí eu já lá com o meu número, que eles dão uns números, né, para ser Sim. chamado no meio atleta. E na hora que o moço foi lá chamar, agora é a vez das atletas do Hermes. Aí eu Esperou. respirei fundo, aí fiquei lá esperando. Eita. Porque assim, você passa 5 meses se preparando para subir no palco que você vai passar praticamente 1 minuto e meio para você se apresentar. Ou seja, você passou aquele longo período de tempo para você subir e rapidinho você voltar. Eu disse, meu Deus, quer dizer que eu me dediquei esse tempo todo para passar 1 minuto no palco, para passar 1 minuto no palco para ser julgado, porque ali você vai ser julgado, porque os jurados vão pedir pra tu fazer pose tal. E eles te olham assim do pé à cabeça que você tem que estar ali toda hora sorrindo, ó. E eu tô. E sem contar que tem que dar um sorriso no rosto também. E é sorrisão, né? Aquele sorrisinho assim. Sem E graça. assim, é sorrisão, e você tem que estar lá, joga cabelo e faz pose. E eu, meu Deus, eu tô com fome, eu quero comer, eu tô com sede nesse negócio na Mas sempre cara. com a postura. Mas Sempre sempre com a com postura. postura. Um sorriso Aliás, é no como rosto. você tivesse ganhado na Mega Sena. E você lá fazendo as poses de wellness e vir aqui, e vir aqui o jurado atleta.
um quarto de volta à sua direita, aí lá vai eu ficar à direita, um quarto de volta à sua esquerda, e você sempre assim, contraindo o músculo, sabe assim? Sim. Você sorrindo e você ali dura. E sem contar que eles também, eles passam um produtinho, né? A gente se Aqueles bronze. é uma pintura, a gente faz uma pintura. Eu E aquela tinta, o cheiro forte, eu já tonta do cheiro da tinta, com Sim, fome, com sim, sede e nervosa. achei que ali era pelo menos só um clareador, só pra, tipo, Não, é uma tinta mesmo, você fica negona, morendona. não, né? Eu vi, E pra aquela tinta sair, menina, é uma luta. Ai, mas depois foi só felicidade. Que nada, eu Depois- subi na estreantes, aí eu subi na estreantes 3 horas da tarde. E aí eu subi na estreantes estadual. Eu só fui subir na estadual 10h30 da noite. Eu tive que ficar lá esperando, 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 com fome, com sede. Eu disse, meu Deus, eu só vou poder comer 11 horas. Mas todos com esse mesmo horário, ou Hum. só pessoas assim que foram escolhidas na hora. As atletas wellness, geralmente, elas sempre são as últimas a se apresentar. Porque a maioria do público que vai é para ver as atletas wellness. Não estão nem aí com os meninos, não, só os treinadores mesmo. É porque a maioria do público que vai são homens. Aí ninguém quer ver outro homem lá. E sem Só, contar os só viagens também. só de cueca lá, tudo pintada. Que constrangimento, meu Deus. Não, e eu que tava lá. E eu que tava lá só de biquíni, e os meninos tudo olhando. Ninguém, mentira, ninguém olha pra ninguém, ninguém. Ali a gente tá tão nervoso, eu não me lembro nem do rosto das meninas que subiram comigo. Porque o nervosismo, ele não permite. Ele não permite. Só permite. Teu psicológico fica lá, fique linda, preparada. pronta. Ninguém, E não ninguém, perca a postura. ninguém olha pro rosto de ninguém. É exatamente isso. Eu não E me lembro. teu cérebro tá lá, trabalhando. Vai, continua. Fica ali naquela postura exata. Não é. Não, Fica só no rosto. não é. Fome. Menina, e foi uma loucura que meu salto não quis abotoar. E o jurado me chamando, eu Não. tava até com salto. E eu olhei assim pro menino lá, que tava lá. Ele ajuda aqui, aí o menino tá com salto e eu aqui dando outro. Eu acho que o meu medo na hora seria o meu salto. E se meu salto quebrar? Também fiquei com medo E de. se cair? E se cair Meu na frente do jurado lá fazendo as poses e Sim, tudo? porque são transições difíceis. Então. Aí tem que treinar E bem, tem ó. as rodadinhas também? Tem. Lá. Vê lá, tu tem que dar teu máximo, assim, é vida ou morte. É. Sem contar o preparamento todo. Foram quantos anos mesmo? Preparamento? Eu tive 3 anos treinando. Nada. Só que, assim, como eu te falei, eu passei 3 anos treinando, só que foi assim, não foi tão recente o meu sonho de subir nos palcos. A minha preparação durou 5 meses. Foi os 5 meses mais difíceis da minha vida. E só de eu lembrar, meu Deus. E preparação, ensaio com a Mônica, também que a Mônica postava. Mônica Sim. postava vocês ensaiando ali. Os ensaios, Super Tudo. difícil. super difíceis. É super difícil aprender as poses, porque ali, contração, rodadinha, transições, tem que ser tudo leve. Não tem, as atletas wellness têm que demonstrar uma leveza assim ao nível extremo, como se você tivesse assim nas nuvens, sem ser aquela pessoa ogra, aquela bruta. Não, tem que ser algo delicado, tem que ser algo leve. Ou seja, para tu aprender aqui dali dá um negócio. Não foi muito difícil. É difícil, É é difícil. muito difícil. Eu ia perguntar se nem era muito difícil, nem muito fácil. Não, é difícil. Ou uma coisa ou outra. É difícil. Mas é difícil. Sim. É difícil em questão da alimentação, é difícil em questão de treino, preparação psicológica, porque requer muito Muito. psicológico. Muito Muito psicológico pros comentários, pro seu próprio corpo. Porque E ali, qualquer coisa afeta teu corpo, não é só a tua alimentação. Se você estiver mal, seu corpo vai ficar mal. Sim. Isso é algo que um atleta nem quer, né? Então, e tem muitos desses do corpo que você não tá bem, o corpo também não tá. É aquela velha frase que eu já escutei muito, que é aquelas, ixi, hoje eu gripei, pronto, minha imunidade abaixou, Que- perdi tudo. Que gripar, meu irmão, eu curo minha gripe é na academia. Pronto.
É desse jeito. Porque se Eu tu não, é aquelas que falam assim, pronto, gripei. não vou Agora treinar. perdi tudo. Não dá pra ir treinar, não dá pra deixar passar a gripe. Eu não sei o que é isso, mas quando eu tô doente, eu como mais e consigo treinar bem. Eu acho que é isso. Esse é o E eu segredo. fico boa rapidinho. Em Eu questão. posso estar queimando de febre, mas eu vou pra academia. Aí a mãe, menina, tu vai morrer. Não, eu vou pra academia. 3 dias depois eu tô ótima. Foi-se embora a gripe, foi-se embora tudo. A imunidade está lá em cima e está Ora, tudo bem. está tudo bem. Uma questão assim também que eu queria perguntar é creatina, whey. Você toma algum tipo de suplemento? Sim, tome. Tome mais que suplemento também, que um atleta de fisiculturismo, né, tem que. A gente fala que a gente tem que ir pros lados Porque obscuros. muitos falam assim, meu Deus, tu tá crescendo rápido. Ou tá É tomando bomba. bomba, ou é bomba. É bomba, não é nem suplemento, não é nem creatina, é bomba. Mas vamos lá esclarecer suas dúvidas. Creatina, ela é ótima. A creatina é os deuses para quem treina. Quem treina, por favor, tome creatina. O, o whey protein, a gente sabe que o whey, tipo, você tem que ingerir uma quantidade X de proteínas durante o dia. Porque o carboidrato, sim, é uma fonte de energia para o nosso corpo. Só que para quem treina, a proteína é essencial para a hipertrofia muscular, para o aumento de massa muscular. Se você ingere mais carboidrato e baixa quantidade de proteína, o que é que você vai fazer? Você vai engordar, você vai ficar com aquela famosa barriguinha, aquela pochete, e você falar assim: meu Deus, eu treino tanto e não tô crescendo, mas você tá ingerindo a quantidade de proteína adequada durante o dia. Essa é a dúvida, né? Aí o whey protein, ele serve para tu bater tuas quantidades de proteína, tipo, eu perdi refeição tal que tinha proteína e não consegui bater minha meta de proteína hoje. Vai lá, toma um whey protein que ele vai substituir um frango, vai substituir um ovo, porque é muito frango e muito ovo. Tem, às vezes tu tá ali abusada, tu não consegue mas com esse só frango, e ovo, frango, e ovo, frango, e ovo, vai lá, faz um shake de Sem proteínas, contar que de também whey. inclui a batata doce. Porque tem que ter a batata doce, tem que ter o ovo, tem que ter o frango. Batata doce, ovos e frango. Pronto, tá? Não, a alimentação do atleta é arroz, frango, batata doce, ovo Gente, eu lembro que eu acompanhava e a salada. Mônica, ela postava ovos e batata doce e frango. Ovos, batata doce e frango. Eita, como é que ela Menino, consegue? uma cartela de ovo durante a minha preparação era 2 dias. Não, gente, Uma cartela de ovo era dois e dias e sempre o com ovo que é aquela caro. desenha e o pum, pum. Daquele que come Ainda bastante bem, ainda ovos. bem que eu durmo só. Ainda bem que eu dormia só, né? E misturava ovo, misturava carne, misturava whey. Era sempre uma mistura. Dormia só o meu, né? Dormia só, não tava nem aí, não. Era só eu que ia sofrer mesmo. Ai, ó, o menino sorriu que chorou, E bichinho. suplemento? Tem algum suplemento específico? Assim que você possa indicar pra alguém? Pra O que tu falou? Whey creatina. ver graxinha. Whey creatina. Pra quem quer crescer, coma certinho, beba bastante água, treine certinho, tome seu suplemento ali, ômega 3 creatina, whey protein, que vai dar tudo A certo. creatina também, ela requer muito líquido. Sim, Muito líquido. então beba água, gente, por favor. E sem contar que você não beber água também vai dar pedra no rim, então. Então, ou você bebe água ou a pedra preparada. Fica a seu Justamente. critério. Se você não andar com a garrafinha 24 horas ali do seu lado e tararana, pronto. É pedra no rins, com certeza. Gente, se vocês verem alguém crescendo, não é bomba, tá? Tem gente que se dedica muito na academia. Só que a gente que é atleta, a gente usa. Não vou estar aqui falando, não uso. Subi no palco, nunca usei bomba. Tô mentindo. Mas assim, essa questão de esteroides anabolizantes, a gente brinca, só que é muito sério. Eu falo que eu não recomendo. Quem quer treinar para ter um corpo saudável, para quem quer ter um corpo assim padrão,
vai no básico. Whey, creatina, treine bem, se alimenta bem. Porque agora, pra gente que é atleta de fisiculturismo, a gente fala que ali a gente tá treinando para ter um condicionamento muscular. A gente não treina mais por saúde. E isso é uma escolha que você tem que fazer. E é uma escolha que, consequentemente, futuramente, daqui a alguns anos, vai sim ter alguns problemas, alguns colaterais. Então, esteroides anabolizantes é sim um assunto sério que muitas pessoas normalizam. Ah, isso é normal, vou fazer um ciclo. Pessoas que nem sabem como fazer ciclo, gente que nem cuida da saúde. Para você tomar um esteroide anabolizante, você tem que ter consciência do que você está fazendo e os colaterais que futuramente vai vir. Ou seja, esses dos efeitos colaterais são. Quais são os efeitos colaterais? Um deles. A gente fala que o esteroide anabolizante, ele realmente ele traga o nosso corpo. Eu nunca tive nenhum, entre aspas, nenhum colateral. Que assim, eu tenho essas marquinhas de espinha, que são sim durante o ciclo que eu fiz. É, Para a mulher é mais grave, porque você corre o risco de ficar infértil, dá problema no fígado, dá problema no rim, dá acne, queda de cabelo, sua frequência cardíaca, quem tem problema de pressão, ou aumenta ou baixa, você fica hipertenso, colateral, voz, muita gente tem problema na voz, engrossa, falando das mulheres. E homens também. E futuramente você pode ter um problema sério se você. Porque tem muita gente que vai fazendo um ciclo após o outro, um ciclo após o outro, um ciclo após o outro. E não vai se cuidando, não vai fazendo nenhum exame para fazer, para ver se tem alguma alteração. Então, assim, eu ciclei, só que graças a Deus não tive nenhum efeito colateral. Eu ciclei durante a minha preparação, sim. Não sei quando é que eu vou fazer outro ciclo, possivelmente. Só em outubro, já estou até dando Spoiler, o mês de quando eu vou competir novamente, se Deus quiser. Amém, ele vai permitir. Só que em outubro já é um campeonato mais difícil, que é um campeonato brasileiro, não é mais estreantes nem tá estadual. Então, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai, já deu certo. Entrega nas mãos deles, ó. E a gente vai trazer outro troféu aqui Vai para trazer nós. Ah, eu bem. espero. Gostei, viu? Já gostei. Positivo. Então os cuidados aumentam mais. Os cuidados Quando- aumentam mais, tem que ser mais exigente, se cobrar mais. Que a gente fala que o atleta de fisiculturismo, a gente tem que tem que. Certo que não existe a perfeição, mas a gente tem que chegar à beira da perfeição. É isso. É isso, gente. Obrigada, Jaqueline, Eu pelo que agradeço convite. A pelo gente convite. amou. Tirei várias minhas dúvidas. Se vocês. Espero que vocês tenham tirado também as dúvidas de vocês. Foi um prazer conhecê-la. Sem contar que só viu assim na academia, né? Tudo. É a minha segunda casa. É a terapia, né? É a minha terapia. Se eu não for, eu não conheço. Eu já sei. Anotem as diquinhas, viu? Sim, quem quiser pode ir lá no meu Instagram, mandar mensagem para tirar as dúvidas. Pronto, a gente já deixa o linkzinho do Instagram da princesa, da querida. Gente, eu tô assim. Eu acho que todas as minhas dúvidas aqui foram tiradas hoje, com certeza. Obrigada. Pra quem quer ingressar na academia, né? Para quem quer ingressar, gente, por favor, treine. Vamos cuidar da saúde, porque sabemos que a saúde é em primeiro lugar. Porque muitas pessoas só deixam para cuidar da saúde quando tá lá na fila do hospital. Tá na velha. Então, assim, dá para se prevenir antes, para futuramente você não estar lá na cama do hospital. Tá certo. Então, obrigada pelo comparecimento. Eu que agradeço. Eu tava super nervosa, disse, meu Deus. Ai, relaxa. O nervosismo aqui não é comigo de jeito nenhum. Obrigada, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Amei. Viu? Espero Foi que um você prazer. tenha gostado.
Espero que vocês tenham tirado várias dúvidas e obrigada. Deixa o link.